Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Essa é a parte 6 da aula sobre o que é o tempo e a gente continua a nossa investigação nessa aula. Queria pedir mais uma vez, se você está assistindo, não deixar de se inscrever, curtir os nossos vídeos, deixar um comentário se você gostar desse conteúdo e se manter conectado para continuar recebendo as notificações sobre os nossos vídeos, as nossas aulas, que eu pretendo continuar postando ainda por muito tempo. Queria agradecer, como sempre, a participação de todo mundo e é sempre muito gratificante, eu fico muito feliz com todas as interações. Bom, então para a gente dar continuidade, só recapitular a aula anterior, nós apresentamos então algumas ideias sobre a duração do tempo, no sentido de que quando a duração do tempo acontece, surgem duas coisas, o espaço-tempo e o sujeito ativo. E a gente agora está focando nos desdobramentos relacionados ao sujeito ativo e não do espaço-tempo, porque quando a gente for falar do espaço-tempo, a gente vai precisar entrar na segunda síntese do tempo, então eu estou deixando isso para depois. Mas esses desdobramentos do sujeito ativo eles são muito interessantes porque nos permitem compreender ainda melhor essa primeira síntese do tempo, que é do tempo presente, do tempo do presente vivo, como se diz, ou do tempo orgânico também, da passagem do tempo, da flecha do tempo, enfim, tem vários nomes para essa primeira síntese do tempo, que também o Deleuze vai chamar de síntese, primeira síntese do hábito. A gente já explicou por que isso chama primeira síntese do hábito. Se você não sabe por que, não deixa de ver os outros vídeos que você vai entender por quê. Bom, o sujeito ativo, por sua vez, faz surgir o organismo. Então, a gente falou bastante disso nas últimas aulas, sobre o surgimento do organismo, dessa questão do calendário cósmico, da escala cósmica e de como, na verdade, o sujeito passivo, que é o que permite que a duração do tempo aconteça, ele está fora desse calendário. Esse é um ponto muito interessante. E em relação ao tempo especificamente, a gente percebeu que o organismo ele evolui através da repetição infinita de retenções e antecipações, sendo as retenções relacionadas ao instinto. E esse instinto ele se refere a uma contração de um instante passado, e as antecipações que estão relacionadas à aprendizagem significa a contração de um instante futuro. Então, é esse mecanismo que está por trás da evolução do organismo. Esse é um ponto muito interessante. Agora, a gente vai ver que esse instinto e a aprendizagem, eles se perfazem por dois meios, e um desses meios é o sistema sensório-motor. É nesse ponto que nós paramos na última aula, foi nesse ponto que nós paramos, e agora eu quero aprofundar nesses detalhes, porque quando nós estudamos mais sobre esse sistema sensório-motor, e é claro que aqui meu tempo é limitado, a gente consegue entender mais sobre o presente, sobre esse presente que é o presente da vida, o presente em que nós estamos, nos manifestamos, nós existimos. Esse é o presente que nós existimos. Então, quando nós estudamos o sistema sensório-motor, e esse é um dos dois meios, o outro meio a gente vai falar na próxima aula, que são as faculdades ativas do sujeito, a gente consegue entender ainda melhor essa primeira síntese do tempo, que é onde nós estamos ainda. Então, como nós falamos anteriormente, o tempo ele precisa, ou para que nós consigamos entendê-lo, segundo Deleuze, a gente precisa observar três sínteses do tempo. E a primeira síntese é onde nós estamos agora.
E a compreensão do sistema sensório-motor é um ponto que nos ajuda ainda mais nesse sentido. Então, existem 3 autores que eu quero trazer aqui que tratam desse sistema sensório-motor. E aqui eu vou trazer numa ordem cronológica, não necessariamente numa ordem lógica de uma construção de um determinado raciocínio, mas é claro que quando a gente traz num aspecto cronológico, nós, de certa maneira, estamos construindo um raciocínio numa linha do tempo. Então, a primeira pessoa que veio a tratar de uma maneira mais detida sobre o sistema sensório-motor, pelo menos a minha leitura, foi Henri Bergson, ou Bergson, como preferem também chamá-lo. Então, autor moderno, autor recente, né, século XX, faleceu no século XX, e que é central na filosofia de Deleuze. Então, se nós estamos partindo dessa compreensão sobre o que é o tempo, a partir da filosofia de Deleuze, é muito importante que a gente tenha essa referência como um norte, que é o Bergson. Vou chamar de Bergson mesmo, tá? Porque ele nos ajuda muito nessa compreensão dessa primeira síntese do tempo e da segunda síntese também. De certa maneira, eu já vou adiantar algumas coisas aqui, bem brevemente, sobre a segunda síntese do tempo. Mas na primeira, ele também dá contribuições muito importantes quando fala do sistema sensório-motor. Então, para a gente começar essa compreensão, a gente vai encontrar isso principalmente nessa obra do Bergson, que é central, brilhante, muito bem escrita. Então, mesmo quem tem dificuldade com filosofia, vai encontrar uma leitura relativamente fácil nas obras do Bergson de uma maneira geral, e no Matéria e Memória não é diferente. Então, vejam, um livro lançado em 1896, a edição que eu estou utilizando é de 1999, em que ele vai tratar desse sistema sensório-motor, mas que aqui nessa passagem ele também chama de processo sensório-motor. Então, qual que é a teoria do Bergson? Antes de eu ler a passagem propriamente dita. Então, o Bergson ele tem uma teoria da percepção, e nessa teoria da percepção ele vai se utilizar desse conceito do sistema ou do esquema sensório-motor para explicar a percepção. Ele vai partir do raciocínio e ele vai demonstrar, é claro que ele vai fazer essa demonstração, não é simplesmente uma assunção, uma pressuposição do Bergson, ele vai construir todo um raciocínio em cima disso, de que a nossa percepção, na verdade, ela é recortada. Quando nós percebemos a realidade, nós não captamos a realidade de uma maneira integral, muito pelo contrário, a realidade, a natureza, ela, vamos dizer, ela tem uma totalidade, mas quando nós percebemos de maneira fragmentada, recortada. Aqui ele chama de zona de indeterminação, então porque realmente a gente não sabe como que essa realidade ela vai ser percebida. Então, a percepção ela vai se dar dessa maneira, nesse processo de indeterminação em que existem essas zonas de indeterminação e que tem essa seletividade da percepção. Então, o que vai caracterizar essa seletividade é justamente o processo sensório-motor. Então, os nossos meios de captação que nós temos à nossa disposição para entrar em contato com essa matéria, essa realidade, a natureza, é justamente definido pelo esquema ou pelo sistema sensório-motor. Então,
É a partir daí que o raciocínio do Bergson ele vai se desdobrar. E tem uma outra passagem que a gente encontra na obra dele, tratando ainda do esquema sensório-motor, e aqui eu vou precisar ler, que diz respeito justamente à definição do presente. Ele vai dizer o seguinte: meu presente, portanto, é sensação e movimento ao mesmo tempo. Então, o que ele quer dizer é que o presente é um produto da sensação e do movimento, ou seja, do esquema sensório-motor. A noção de presente que nós temos é uma decorrência de como o nosso esquema sensório-motor funciona. E isso abre uma margem para entendimento de várias coisas. Por exemplo, algo que William James chegou a tratar de uma maneira pioneira e até hoje a gente tem uma carência muito grande ainda de estudos e de pesquisadores que tratem desse assunto, que é o presente especioso. Esse é um tema muito interessante, em que existem estudos que definem em quanto tempo se constitui o nosso presente. Então, qual que é o tempo que nós precisamos para constituir o presente de acordo com esse sistema sensório-motor? Então, existe uma métrica aproximada que vai dizer que nós precisamos de 1/10 de segundo para constituir o que nós chamamos de presente. Então, reparem que para haver duração é necessário, de acordo com o nosso sistema sensório-motor de um modo geral, 1/10 de segundo. E nós chamamos isso de presente. Então, Bergson já adiantou essa questão que depois William James vai tratar também. Eu agora não sei ao certo quem falou primeiro do que. Se foi William James que falou primeiro do tempo especioso, se foi o Bergson que trouxe essa passagem. Mas, de qualquer maneira, é algo que tem se debatido cada vez mais para se tentar compreender o tempo. Embora ainda haja muita lacuna nessa discussão, eu percebo que tem físicos, por exemplo, como Bernard Carr, que foi um discípulo de Stephen Hawking. Ele é um grande físico inglês que foi de quem eu ouvi pela primeira vez sobre o tempo ou o presente especioso. E aí Bergson prossegue: já que meu presente forma um todo indiviso, esse movimento deve estar ligado a essa sensação. Lógico, é a integração do sistema, afinal é um sistema. Deve prolongá-la em ação, né? Então, meu presente forma um todo indiviso, deve prolongá-la em ação. De onde concluo que meu presente consiste num sistema combinado de sensações e movimentos. Aqui Bergson não conceituou o presente especioso, mas no final das contas é isso que ele está tentando dizer. O presente especioso é justamente isso. Então, o que se chama de presente é isso que o Bergson está colocando, que foi conceituado pelo William James e é utilizado até hoje, que o presente consiste num sistema combinado de sensações e movimentos e dá aquela mínima duração. Aquela mínima duração que, segundo mensuraram, seria 1/10 de segundo. Meu presente é, por essência, sensório-motor, lógico, porque o presente ele tem por condição o esquema sensório-motor. O presente que nós percebemos, ele é dependente desse sistema para que ele possa se constituir. Equivale a dizer que meu presente consiste na consciência que tenho de meu corpo. Então, existe essa média, que é 1/10 de segundo, mas isso pode variar demais dependendo do contexto, da situação.
Um caso muito clássico, por exemplo, em que a percepção do presente muda completamente, é quando existe uma determinada situação de emergência. Então, por exemplo, num acidente de carro, a pessoa ela vai relatar uma duração de uma maneira totalmente diferente de uma pessoa que está tendo uma conversa ou está numa situação normal. Então, por aí a gente vê que essa comprovação do que o Bergson está falando, que o presente equivale a dizer, consiste na consciência que tenho no meu corpo. Mas mais do que isso, não só do corpo, mas também tem um aspecto contextual nesse presente. Então, essa definição do presente, quando a gente analisa do ponto de vista do sistema sensório-motor, a gente percebe essa variação que vai ao encontro, ou seja, confirma, corrobora a tese toda inicial do Bergson que eu falei anteriormente. Agora, olha que interessante, Jean Piaget, grande pensador também, ele vai na mesma linha do Bergson e ele vai dizer o seguinte, que a inteligência verbal refletida repousa na inteligência prática ou sensório-motora, que se apoia em hábitos e associações que são adquiridos para se tornarem a combinar. Aqui está num português de Portugal, ficou um pouco esquisito, mas é assim mesmo que está no livro. Então, olha que interessante que o Piaget, um dos grandes teóricos da aprendizagem, ele vai falar também do sistema sensório-motor e ele vai dizer que se apoia em hábitos. Isso lembra alguma coisa? Lembra o quê? Primeira síntese do hábito. Então, a gente vê essa correspondência entre o sistema sensório-motor, confirmando que a primeira síntese realmente é do hábito. E, na verdade, essa ideia do Piaget, a gente vê essa raiz em Bergson, porque ele vai dizer o seguinte: a memória do corpo, constituída pelo conjunto dos sistemas sensório-motores que o hábito organizou. Então, existe algo por trás dos sistemas sensório-motores que os organiza. Esse algo que está por trás é o hábito. O hábito que é constituído pelo sujeito passivo, como nós já falamos anteriormente. Então, aqui Bergson traz essa questão do hábito, mostra que por trás do sistema sensório-motor existe algo subjacente, que é o hábito, e que Deleuze vai complementar com a ideia do sujeito passivo. E aqui Bergson vai trazer mais um ponto que já é um princípio do que seria a próxima síntese do tempo, em que ele vai contrapor a memória do corpo, que é uma memória quase instantânea, como eu falei, 1/10 de segundo, a verdadeira memória do passado que serve de base para essa memória quase instantânea. Então, a segunda síntese do tempo é essa, entre aspas, verdadeira memória do passado que serve de base para essa memória quase instantânea. Aqui a gente já começa a adiantar o que seria efetivamente a segunda síntese do tempo, que eu vou entrar um pouco mais para frente. E por último, um teórico bem recente, um teórico contemporâneo, que é o Kevin O'Regan. Ele é um teórico da consciência e ele vai trabalhar com essa ideia de que muito bergsoniana, de que
na verdade, a consciência ou esse grande problema de explicar as experiências subjetivas, na verdade, podem ser explicadas pelo sistema sensório-motor. Então, essa que é a grande contribuição e vão ter vários experimentos científicos que vão falar sobre isso e basicamente o título do livro dele já dá uma indicação dessa constatação que ele fez, que é óbvia. O próprio Bergson, ele reconhece essa obviedade, mas que muitas vezes a gente acaba se perdendo, e é interessante como o Bergson, ele reconhece essa obviedade e diz que é do senso comum, novamente remetendo à primeira síntese do tempo, como nós trabalhamos em Deleuze. E aqui o Kevin O'Regan, ele vai intitular o livro dele de uma maneira muito interessante, que ele vai falar por que, que o vermelho não soa como um sino. Justamente porque nós somos dotados de um sistema sensório-motor que capta a realidade de maneiras diferenciadas. Então, ele vai falar esses atributos da interação sensório-motora que temos com nossos ambientes, e aqui ele traz a variável do ambiente, que é um ponto importante, não só do corpo, mas do ambiente. Essa interação que Schrödinger, como já havia comentado anteriormente, Simondon também, vai trazer que essa coindividuação ela se dá por essa interação entre o corpo e o ambiente, conferem a qualidade de presença ou fenomenalidade sensorial aos estímulos, fazendo com que eles tenham um certo sentir ou pareçam ser algo sentido. Então, em suma, o sistema sensório-motor torna possível o processamento da matéria que atravessa a consciência. Esse é o ponto de partida do Bergson. E, consequentemente, a duração e a atualização dos instantes contraídos, ou seja, que foram retidos e antecipados, na síntese passiva, ou pelo sujeito passivo, por meio do hábito, que é a repetição. Então, com isso, nós fechamos a ideia acerca do sistema sensório-motor e conseguimos compreender um pouco melhor o que é o presente. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e a gente se vê na próxima para falar das faculdades ativas. Até mais.